sem grande poder. Mas tinha algo especial, sua localização. E às vezes, na história, isso muda tudo. Agora avance no tempo. O Império Romano domina vastos territórios, mas enfrenta crises. Bárbaros pressionam as fronteiras. Persas ameaçam pelo leste. E Roma já não é segura. É nesse cenário que surge Constantino e, em 324 de Código, após vencer seu rival, ele toma uma decisão estratégica. Escolhe Bizâncio como nova capital. Não por acaso, mas por visão. Ali ele enxergou uma cidade capaz de controlar rotas comerciais, defender o império por terra e mar e unir Oriente e Ocidente. Então começa a transformação. Obras gigantescas. Palácios são erguidos. O povo recebe trigo gratuito. Tudo para atrair riqueza e poder. E em 330 de Código, nasce uma nova cidade. Constantinopla, a nova Roma. Mas não era apenas uma capital. Era o início de uma nova era. Constantinopla se torna o coração de um império único. Nem totalmente grego, mas uma fusão poderosa dos dois. Com o tempo, vira o maior centro de conexão entre culturas. Mercadorias passam, ideias circulam, religiões se encontram, leis são criadas. O imperador passa a influenciar também a religião. O latim perde espaço. O grego se torna dominante. Na arte, na filosofia, na política. O império agora fala grego, mas carrega Roma. Surge então a grande pergunta: quando Roma virou Bizâncio? A resposta não é simples. Não foi ruptura, foi transformação. Um novo império nasce a partir do antigo. E no centro de tudo, sempre ela, Constantinopla. Mais que uma cidade, um símbolo. Durante toda a Idade Média, enquanto o Ocidente enfrentava crises, o Império Bizantino permaneceu forte. Uma combinação única de tradição romana, cultura grega, fé cristã e poder imperial. E assim, ele sobrevive por mais de 1000 anos. Do século IV ao século XV, até 1453, quando Constantinopla cai. E com ela, termina uma era, mas sua essência permanece. Porque o Império Bizantino não foi apenas um império. Foi uma ponte entre mundos. Uma fusão de civilizações. E a prova de que o verdadeiro poder está em transformar e não apenas começar. Constantino e a formação da realeza cristã. Feche os olhos por um instante. Imagine o Império Romano. Vasto, poderoso, mas ameaçado. Inimigos pressionam as fronteiras e por dentro falta unidade. É nesse cenário que surge Constantino e, em 312 de Código, antes de uma batalha decisiva, ele teria visto um sinal de Cristo nos céus. Com essa crença, entra na batalha da Ponte Milvia e vence. Essa vitória muda tudo. Em 313 de Código, é proclamado o Edito de Milão. O cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser permitido. Mas Constantino vai além. Ele aproxima a igreja do poder. Antes, religião e política eram separadas. Agora, caminham juntas. O cristianismo cresce em número e organização e passa a ter influência dentro do império. Ao mesmo tempo, o imperador começa a interferir nos assuntos religiosos. Surge então um novo modelo, a monarquia cristã. Mas com o crescimento da fé, surgem conflitos. A grande questão era: quem é Jesus Cristo? Diferentes respostas dividem a igreja.
Alguns afirmavam que ele era igual a Deus. Outros, como Ário, diziam que ele era inferior. Essas divergências criam facções e ameaçam a unidade do império. Para resolver isso, Constantino convoca, em 325 de Código, o Concílio de Niceia. Bispos se reúnem, debatem intensamente e chegam a uma definição. Cristo possui a mesma natureza de Deus, Pai. Essa decisão não é apenas religiosa. É política. A partir daí, a fé oficial também se torna base da ordem imperial. Os concílios passam a ser o espaço de decisão da Igreja, sempre convocados pelos imperadores, que participam e transformam as decisões em leis. Assim, o imperador assume um papel central, governa o Estado e influencia a religião. Esse modelo ficou conhecido como cesaropapismo, a união entre poder político e religioso. Mais do que isso, o governo se torna autocrático, com forte concentração de poder. Heresias deixam de ser apenas divergências religiosas e passam a ser vistas como ameaças ao império, sendo combatidas pelo próprio Estado. Enquanto isso, um novo centro se consolida: Constantinopla. Ali, política e religião se encontram e se fortalecem. Ao longo do tempo, o cristianismo deixa de ser proibido, ganha privilégios e se aproxima cada vez mais do poder. Embora ainda conviva com outras crenças nesse início, o próprio imperador é batizado e passa a atuar nos assuntos internos da Igreja. Assim nasce a realeza cristã, um modelo onde o imperador não governa apenas como líder político, mas também como figura com autoridade religiosa. Constantino não apenas mudou o império, ele transformou o cristianismo em base de poder e criou uma nova forma de governar, onde fé e política caminham juntas para sustentar a ordem e a unidade. O Império Romano no século intravenoso. Feche os olhos por um instante. Imagine o Império Romano no século IV. Um império ainda poderoso, mas em profunda transformação. Sob o governo de Constantino, e tudo começa a mudar. O exército passa a ser regional. A administração se torna mais organizada. O Senado perde poder, especialmente na Itália. E surge uma nova hierarquia de cargos, com títulos e salários. O império se torna mais centralizado e mais controlado. O território também é reorganizado. Mais de 100 províncias são criadas, com menos diferenças entre elas, seguindo o modelo iniciado por Diocleciano. Essas províncias são agrupadas em dioceses e depois em 4 grandes prefeituras. Tudo agora funciona de forma mais padronizada. Na defesa, ocorre outra mudança importante. Antes, o império dependia das fronteiras fortificadas, os chamados limes. Agora, a estratégia muda. Cidades constroem muralhas. Surgem fortalezas internas. E o exército se divide. Os Limitanei guardam as fronteiras, enquanto tropas mais preparadas defendem pontos estratégicos dentro do território. A defesa deixa de ser apenas barreira e se torna mobilidade. Enquanto isso, o centro do poder muda. O Palácio Imperial passa a ser o verdadeiro coração do Estado. E os funcionários deixam de servir ao Estado para servir diretamente ao imperador. Nasce uma nova lógica: o serviço pessoal ao soberano. A sociedade também se transforma. Antes baseada na riqueza, agora se organiza por cargos públicos. Surge uma nova elite formada por grandes funcionários, responsáveis pela administração e pela justiça. Mas esse sistema exige controle. Magistrados são obrigados a arrecadar impostos e
se necessário, usam sua própria riqueza. Os cargos passam a ser quase hereditários. O império se torna mais eficiente, mas também mais rígido. Nesse cenário, 3 características se destacam. O poder político se concentra no Oriente. O cristianismo cresce de forma diferente no Oriente e no Ocidente. E as invasões bárbaras afetam mais o lado ocidental. Mas é na religião que ocorre uma das maiores mudanças. A igreja ganha força. O imperador interfere nos assuntos religiosos. E o paganismo perde espaço. Com Teodósio o cristianismo se torna dominante. Enquanto práticas pagãs são proibidas e templos são transformados. Ao mesmo tempo, surge o monacato, trazendo forte influência moral e social. Mas a unidade religiosa não é simples. Debates sobre a natureza de Cristo dividem o império. Nestório defende a separação entre o humano e o divino. Essa visão é condenada no Concílio de Éfeso. Depois, o Concílio de Calcedônia tenta equilibrar essas ideias. Mesmo assim, conflitos continuam, especialmente no Egito e na Síria. E nesse cenário surge Justiniano buscando restaurar a unidade do império. O século IV não foi apenas uma fase de mudanças. Foi o momento em que o império se reinventou. Mais centralizado, mais cristão e mais complexo. E assim, nascia o caminho para o Império Bizantino.